Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Estamos aqui para mais uma aula, para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos falando sobre o livro de Mateus. Mateus traz a revelação de Jesus como Rei. Portanto, a nossa escola são para aqueles nascidos de novo, aqueles que são discípulos de Cristo, aqueles que já são cristãos, e o livro de Mateus nos inspira a nos comprometermos ainda mais, a nos submetermos ao governo, ao senhorio do Senhor Jesus. Eu quero convidar você e todos aqueles que estão com você a se acomodarem, a pegarem sua Bíblia, a fazer as suas anotações e, sobretudo, nesse momento, a nos desligarmos das coisas deste mundo e orarmos, porque sem Deus, nada do que nós faremos aqui terá proveito. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai bendito e Pai amado, nós já estamos na Tua presença, Pai de amor, Pai zeloso e misericordioso. Nós queremos Te pedir nesta hora que a nossa casa, que a nossa vida seja inundada de uma unção que nos capacite a aprender, de uma unção que nos capacite a ensinar. Eu Te peço, meu amado, senta-te aqui no nosso meio, fica à vontade nessa casa que nos ouve, nesse local, nesse trabalho, nesse escritório, aonde for, Senhor, aumenta a Tua presença. Oh Deus, ministra aos nossos corações, enquanto ouvimos a Tua palavra, tens a liberdade de operar milagres, de operar sinais e maravilhas. Nós nos submetemos o nosso entendimento à revelação do Teu Espírito, Espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós estamos falando sobre Mateus capítulo 6, né? E a semana passada nós falávamos sobre a questão da riqueza, né? Nós terminamos a nossa aula no versículo 24, que diz que nós não podemos servir a dois senhores, né? Nós não podemos servir a um e a outro ao mesmo tempo, porque nós podemos odiar um e amar o outro e vice-versa. Nós teremos uma vida desfocada, né? Nossa vida em dois barcos, né? E nós sabemos que a riqueza, ela pode ser bênção em nossa vida, né? E quando ela é bênção na nossa vida? Quando ela não prende o nosso coração, né? Porque o nosso coração está no Senhor. Então a riqueza é bênção na nossa vida. Quando nosso coração é convertido ao Senhor, o sentido da riqueza também é, né? Então a riqueza pode ser maldição na nossa vida quando ela é adquirida por engano, né? Quando nós enganamos as pessoas para ganhar dinheiro, né? Quando colocamos a nossa confiança na riqueza, né? Quando a prosperidade não é fruto do nosso trabalho, quando temos a prosperidade como fruto de esperteza, né? Quando a prosperidade é fruto de mentira. Tudo isso faz com que a riqueza se torne maldição em nossa vida, né? Então, prosperar numa base errada não é bênção, é maldição. É como alguém que constrói a casa na areia. Por isso é tão comum pessoas muito prósperas que de repente elas perdem tudo, né? Elas quebram, elas falem. Por quê? Porque possivelmente a base que ela prosperou não era uma base sólida, na verdade, na humildade, no trabalho, mas na esperteza, no engano, na mentira, no individualismo, né? Por isso cai. E muitos até têm o dinheiro, né? Mas também muitas vezes não tem paz para usar aquele dinheiro. Isso também é maldição, né? Quando o dinheiro é adquirido por favores políticos,
Deus não concorda, Deus não abençoa. A nossa riqueza e prosperidade, diz o livro de Provérbios, vem do Senhor, né? Olha, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz dor. Então, se nós provamos de enriquecimento, mas esse enriquecimento está trazendo dor, aflição, angústia, não vem do Senhor. Por isso, coloque a sua prosperidade, a sua riqueza sob as bênçãos do Senhor. Não coloque seu coração nessas coisas. Seu coração deve estar no Senhor. Ele quer te abençoar. Ele não quer te abençoar pela politicagem ou por desvios, né? Para que nossa família, nossa igreja, nossa cidade possa ser abençoada, nós precisamos ser livres desse tipo de intenção ao adquirir, né, as riquezas. Por isso, todo o nosso apoio político deve estar na assistência ao pobre, às viúvas, aos cidadãos mais necessitados da sociedade, né? Como a igreja faz, né? Quando a prosperidade é fruto de opressão, Deus não abençoa a riqueza, né? Por quê? Porque ela é tida pela exploração do outro, né? E você sabe que existem muitos patrões e empresários que eles querem ficar ricos e pagam salários ridículos em troca de milhões que eles estão recebendo. A Bíblia diz que o salário dessa pessoa vai clamar contra esse empresário, enquanto os trabalhadores trabalham injustamente, né? Muitos empresários ostentam carros, casas, passeios luxuosos à custa de gente simples que trabalha como escravo, né? Isso é muito triste. Nós vivemos em dia em que o nosso salário tem sido reduzido, né? E que tantos governantes e que tantos empresários têm enriquecido, né? À custa de gente tão humilde que trabalha de noite, né, por um salário tão pequeno, né? Patrões que não querem pagar justamente seus funcionários, que não querem pagar os seus direitos, suas férias, defraudam o direito das pessoas. Mas longe de nós, né, sermos esse tipo de pessoa, né, termos donas de casa, né, empregadas domésticas, assistentes do lar, que são injustiçadas, né, que são escravizadas, que são humilhadas, né. Livre o Senhor de nós de toda essa exploração. O livro de Tiago, capítulo 5, versículo 4. Anote aí, se você tiver tempo, abra a sua Bíblia. O livro de Tiago, capítulo 5, versículo 4 diz: Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Uau! Que nós não sejamos incoerentes diante de Deus, né? A riqueza que é ganha quando o coração está no dinheiro, Deus não abençoa. Vamos ler esse texto de Mateus 6, dos versículos 19 ao versículo 27. É um texto tão rico, né? Vamos ler Mateus 6, do versículo 19 ao 27. Diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E então nós entramos no texto que vamos falar hoje, versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são!
Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Algumas traduções diz, não estejam ansiosos com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe ou que esteja ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Veja os versículos 22 e 23 que acabamos de ler, fala acerca da visão, que os olhos do homem podem ser bons ou ruins. Claro que ele não está falando dos nossos olhos físicos, né? Mas ele está falando da visão, né? Jesus está falando sobre visão, que é a luz do corpo. A visão fala de três coisas especificamente. A visão está relacionada, em primeiro lugar, ao foco, em segundo lugar, ao desejo e em terceiro lugar, à atitude. Vamos falar em primeiro lugar do foco. A palavra bons olhos, que diz lá no versículo 22, né? Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, né? O que está falando sobre bons olhos, se os seus olhos forem bons? A palavra bons, na tradução do grego literal da palavra, diz que essa palavra é traduzida como simples. Se os teus olhos forem simples, todo o seu corpo será luminoso ou terá luz, né? Olhos simples são aqueles que não olham duas coisas ao mesmo tempo. Não conseguimos olhar duas coisas distantes ou cruzadas ao mesmo tempo. A gente diz assim, nossa, eu vou ficar com a vista embaçada, vou ficar desfocado. Você já reparou que por exemplo, eu não consigo olhar para você ou para a câmera agora e olhar para o Daniel que está do meu lado direito, do seu lado esquerdo, no caso, ou para o Rafael que está atrás da câmera. Eu não consigo. Ou eu olho para a câmera, ou eu olho para ele, ou eu olho para o Rafael, ou eu olho para a janela. Nós não conseguimos focar duas coisas ao mesmo tempo. Visão simples é uma visão focada. A Bíblia está dizendo que quando estamos com a visão focada, nós não focada em duas coisas, não conseguimos olhar direito, nem andar, nem nos mover, nem ir a lugar algum, né? É como o camaleão, né? Que ele tem um olho de cada lado e quando ele para olhar para um lado e para outro, na verdade ele fica parado. Para ele andar, ele tem que fixar o seu olhar num único lugar. Então veja, isso é um ensino para nós. Nós não podemos focar duas coisas ao mesmo tempo, senão nós vamos ficar paralisados, né? Muitos cristãos querem olhar para Deus, mas também querem olhar para o dinheiro. Pastora, mas dinheiro de novo? Sim, queridos, você não pode separar o contexto pelo qual a palavra está sendo dita, né? Pastor, eu posso falar que se os meus olhos forem bons em outro contexto? Você pode até usar, né? A palavra é tão maravilhosa, tão rica, mas nós precisamos respeitar o contexto, né? Jesus está falando, o mesmo contexto de ajuntar os tesouros é o mesmo contexto de servir dois senhores. Focar numa única coisa. Porque quando você está mirando a sua vida, a sua visão está focando numa coisa só. Então você vai poder avançar na sua carreira, avançar no seu ministério, né? Ter o corpo em trevas significa não enxergar, não focar para fazer coisa alguma, ou focar só nas coisas deste mundo. E fatalmente o destino será uma queda, né? Jesus está advertindo que
tudo vai depender da sua visão para o lugar onde você vai chegar. A visão fala daquilo que está no seu coração, dos sonhos em ação. Visão é um sonho colocado em ação. Mas se sua visão é para o mundo, a sua ação vai ser para as coisas deste mundo. E o resultado disso é um corpo escravizado pelas coisas dessa vida. Se alguém vive em função de ter as coisas dessa vida, ela terá. Você já viu, né? Há colchões que valem R$8.000. Mas se não tiver sono para dormir num colchão tão caro, que deve ser de fato muito bom, né? Veja bem, eu posso ter o melhor colchão do mundo na minha casa, mas se eu não tiver sono, de que valerá? Se não há prazer no desfrute, né, daquilo que você está adquirindo, o que valerá? Muitos cristãos têm caído porque têm uma visão dividida, perderam a visão objetiva, simples, clara, olham para as coisas de Deus e também para as coisas deste mundo, para as riquezas, estão com a atenção dividida. Por um momento são crentes que estão fazendo a obra, envolvidos, apaixonados, generosos com a igreja, com as pessoas, mas ao chegar no trabalho, seu coração sutilmente vai se inclinando, você vai ganhando reconhecimento lá, promoções, e o dinheiro vai fazendo você esquecer da obra, da igreja, da célula. Então a gente ouve assim: eu queria tanto me envolver mais com as coisas de Deus, mas meu trabalho está roubando meu tempo. Que pena! Estão sendo impedidos pela própria visão. Será que Deus vai aceitar essas desculpas? Isso tudo é uma questão de prioridade. Não se trata de não poder trabalhar, mas de colocar o trabalho no seu devido lugar. E eu quero dizer para você, meu querido, é possível servir a Deus trabalhando na vida secular. Nosso coração não pode estar em duas coisas diferentes. Nossa visão não pode estar voltada para Deus e para o dinheiro. Jesus diz: trabalhai pela comida que não perece, mas permanece para a vida eterna, né? Então você tem que fazer do seu trabalho um meio para ganhar almas, para influenciar, para testemunhar. Não aquele crente chato, que só dá glória a Deus na frente de todo mundo, né? Que está sempre reprimindo as pessoas, corrigindo, né? Deus quer nos dar dinheiro para que possamos abençoar o reino de Deus, para que a obra de Deus possa avançar e com o seu dinheiro você possa abençoar outras pessoas que estão em necessidade, sem salvação. Deus quer te dar para que você possa dar também, abençoar, contribuir. Mas muitos cristãos estão empacados na sua vida. Não podem se mover, não podem crescer, não podem avançar porque estão olhando para Deus e para o dinheiro. Então eles perdem o foco, sua vida é embaçada, sua vida é enrolada, confusa. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Tem a mente dividida. Decida onde você quer colocar a sua visão. Tenha olhos simples. Ou você olha para Deus, ou você olha para o dinheiro. Então nós falamos que visão tem a ver com 3 aspectos, né? O foco. Segundo lugar, ao desejo. Visão está ligada ao desejo. Na palavra de Deus, o coração está intimamente ligado aos olhos. Visão é um desejo ardente do nosso coração. Com os olhos você deseja, você cobiça. Por isso os olhos são ligados ao coração. Nós colocamos nossos olhos naquilo que nosso coração está desejando. Quando você quer comprar um carro novo e não foi muito de reparar nos carros até aquele momento, mas no momento que você vai comprar, você fica só olhando para isso, não é? Você fica olhando, você se interessa em pesquisar um bom negócio, você tem os olhos naquela marca daquele carro que você escolhe, aquele modelo, né? E você pesquisa, e quando compramos o modelo de carro, nós passamos
a ver só aquele modelo na rua. Você fala, olha, aquele carro é igual ao meu, olha, aquele também, aquele é diferente, mas é igual, né? No sentido de ser o mesmo modelo. Então, quando alguém quer comprar uma casa, a pessoa anda na rua e ela só vê casa, é casa, olha, essa casa tem garagem, olha, essa casa tem dois níveis, né? E aí ela olha o jornal não, hoje a gente já não olha mais jornal, né? A gente olha o celular, a gente olha o Google, a gente olha os classificados, a gente olha o OLX, a gente pega os classificados de imóveis, né? E a gente só quer aquilo, a gente, né, pesquisa, né? Mas é impressionante. Olha, é interessante que a visão impulsiona a gente. Se eu desejo algo, tudo o que eu olhar vai estar relacionado com aquilo. Então, se a sua visão é dinheiro, tudo que você vai ver está relacionado com dinheiro. A visão nos move, né? A visão nos impulsiona. Quem quer dinheiro, abre um negócio e vara a noite trabalhando, mas é impressionante que quando alguém diz assim, vou passar a noite inteira em vigília orando, as pessoas dizem, isso é fanatismo. Trabalhar a noite inteira é louvável, mas passar a noite inteira em oração, isso é fanatismo. Meu Deus, que terrível é isso. Quem quer passar a noite inteira toda orando é porque sua visão está em Deus. Mas a pessoa que está disposta a trabalhar a noite inteira para o seu próprio benefício, eu não estou aqui falando daqueles que são escalados e fazem turnos, né? Quero deixar bem claro. Mas aquele que usa a sua força motriz, né? Usa a sua visão para as coisas nesse mundo, né? Essa é a visão que te leva, que te motiva a fazer as coisas, né? E se a sua visão estiver em Deus, você vai querer servir a Deus, vai querer buscar a Deus a ponto de comprometer seu sono, suas refeições. O que é o jejum? É você estar tão focado em Deus que você esquece que vai comer, né? Você se restringe por amor, você não vai amar mais a comida na hora do almoço, na hora do jantar, né? Você vai ter mais fome de Deus. Afinal de contas, as coisas dessa vida passam e nada daqui nós vamos levar, mas uma vida que foi salva para sempre vai morar no céu. Isso sim nós vamos levar. Deus está nos desafiando a ter os nossos olhos, nosso coração, nosso desejo nas coisas dele. Que nesses dias seu coração possa ser inclinado. Se desejarmos as coisas de Deus, nós estaremos na luz. Mas se o nosso desejo está no dinheiro, estaremos em trevas e veremos em nós a raiz de todos os males. O que diz a Bíblia em 1 Timóteo 6, versículo 10? O que diz lá? 1 Timóteo 6, 10. Diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, não é o dinheiro, é o amor do dinheiro. É a visão focada no dinheiro. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Como é triste ver pessoas tão ricas e tão atormentadas, porque colocaram a sua visão no lugar errado, colocaram no dinheiro. Nesses dias, coloque sua visão em Deus e todo o seu corpo será iluminado. Coloque sua visão no dinheiro e todo o seu corpo estará em trevas. A Bíblia está dizendo que não dá para focar em duas coisas, não dá para termos dois tipos de desejos. Queremos ser prósperos para ver a obra de Deus avançar. Queremos que você prospere para que mais vidas possam ser alcançadas através da sua bênção, do seu dinheiro também. Você já pensou assim, eu vou enriquecer para comprar 1 milhão de Bíblias e para distribuí-las ao longo dos dias da minha vida? Uau! Você já pensou, não, eu vou prosperar porque eu quero convidar os meus amigos do mundo para ir numa churrascaria, eu vou pagar para eles, mas nesse dia eu vou falar do amor de Deus para a vida de cada um. Você já pensou em prosperar para dizer, eu vou ser o maior dizimista da minha igreja? Você já pensou em prosperar para dizer, eu vou comprar o terreno para a construção da minha igreja, daquela escola que eles tanto desejam, daquela casa de recuperação que tanto desejam? Você já pensou nisso?
Não, eu vou prosperar porque eu quero dar um ônibus para a igreja. Não, eu vou prosperar porque eu quero dar um canal de TV para que a igreja possa romper todas as fronteiras nesses dias, né? Pois é. Muitas pessoas querem prosperar para o seu benefício. Elas dizem, eu vou prosperar porque eu quero fazer muitas viagens, vou prosperar porque eu não quero depender de ninguém nessa vida, né? Pois é. E aí você vai vendo as intenções do coração. Em terceiro lugar, a visão está ligada com a atitude, com as ações. Nossas ações e atitudes estão sempre de acordo com a nossa visão. Isso significa que se o nosso alvo é ganhar dinheiro, nós vamos enxergar as pessoas, as coisas, tudo como oportunidade para ganhar dinheiro. Se o meu alvo é ganhar dinheiro, eu vou estar perto de pessoas que podem me dar dinheiro, a minha amizade passa a ser interesseira, como a de muitas pessoas, porque o foco delas é ganhar dinheiro. Ela está sempre vendo o cifrão em cima das pessoas. Ela olha para o trabalho e só vê o dinheiro, olha para a igreja e só vê dinheiro. Se a visão da pessoa é o dinheiro, tudo que ela vê é dinheiro. Não sei, as pessoas se incomodam quando nós fazemos os apelos aos dízimos e ofertas, né? Não sei por que há tanto incômodo com relação a isso, né? Porque todos nós sabemos que nós precisamos de dinheiro para viver, né? Mas nós submetemos o dinheiro ao governo de Deus. Você está disposto a, se Deus falar assim, agora todo esse dinheiro que você juntou, vai e faça uma oferta na vida daquele missionário, daquele pastor, daquela obra, né, da sua igreja, deposita tudo no altar. Uau, você está disposto? Meu filho, eu te dei possibilidade de ter 2 carros, vai lá e dá 1 carro para quem não tem. Você está disposto, né? Nós precisamos fazer essas perguntas. A maioria das vezes que eu juntava alguma quantidade de dinheiro na minha carteira, que não era muito. Pronto, eu estava na igreja, alguém fazia uma oferta, eu falava, ai Deus pedia tudo. E eu nem pensava, nem quero tempo para pensar, eu vou lá e entrego tudo. Então veja, se a mulher vê o marido como alguém desprezível, que marido ela terá? Se eu como mãe vejo os meus filhos como desprezíveis, que filhos eu terei? Ruim, é ruim, né? Isso é um princípio que serve em todas as circunstâncias. Por isso nós precisamos avaliar. Existem aspectos das nossas vidas e muitas vezes até servos e homens de Deus que têm a sua visão no dinheiro. Ah, eu posso perder aquele discípulo pobrezinho, mas aquele discípulo que é o maior dizimista da igreja, então o pobrezinho eu abençoo, digo, não, vai na paz, vai. Mas aquele que é muito abençoado, aquele que mantém muitas coisas com as suas ofertas, com o seu dinheiro, eu digo, você não, eu fico prendendo. E há pastores que até nem liberam. Há pessoas que até amaldiçoam alguns que se vão, né? Uau, isso é muito triste. Então, se a visão do pastor, do líder está em Deus, a preocupação dele não está em se essa pessoa vai ofertar ou não, se é pobre ou rica, né? Qual o nível de influência que ela tem, né? Quando nossa visão está em Deus, tudo que temos preocupação é com as coisas de Deus. É a mesma coisa que aquele jovem que busca o seu cônjuge, né? O seu parceiro pelo dinheiro, por interesse. Eu vou namorar aquela porque aquela é muito rica e ela vai me trazer benefícios se eu me casar, né? Nossa visão, ao contrário, é que os irmãos prosperem para que a obra de Deus possa avançar, não para que tenhamos lucros com isso. Nós não queremos que você prospere para desviar da fé, que você seja próspero para abençoar outras pessoas, que você seja próspero para abençoar a sua igreja, que você seja próspero para ter o poder de abençoar. Quando sua visão está em Deus, você olha tudo de maneira diferente. A visão certa em Deus aproxima um futuro de bênçãos para a sua vida. A visão correta faz tudo culminar em bênção, porque é uma visão correta.
Então, se os seus olhos forem bons, você vai olhar uma coisa só. Você vai olhar o reino de Deus em tudo. Você vai ter a Deus em primeiro lugar. E é isso que essa parte da Bíblia está falando. Que devemos buscar a Deus em primeiro lugar, que todas as coisas serão acrescentadas. Então, hoje, coloque a sua visão em Deus. Coloque sua visão nas coisas de Deus. Gaste sua vida, seu tempo, seu dinheiro, sua saúde em Deus. Não gaste com as coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida passam, mas o seu foco está em Deus. Sua visão será sempre clara se o seu foco estiver em Deus. Muitas pessoas estão diante do trabalho, diante do casamento, diante das circunstâncias e não conseguem discernir nada, porque a visão está embaçada, sem foco. Olha de um lado e foca Deus, e do outro foca no dinheiro, nas coisas deste mundo. Por isso ficam confusos. Mas quando olhamos para Deus, Deus não nos deixa embaraçados, não nos deixa sem rumo. Quando temos a nossa visão em Deus, o nosso desejo é abençoado, correto. É um desejo que não é egoísta, invejoso. Quando temos nosso foco, nossa visão voltada para Deus, nossas atitudes serão iluminadas, são atitudes abençoadas para com o nosso cônjuge, nossa família, para com nossos amigos, discípulos, nossas ovelhas, nossa igreja, nossa cidade, nossa nação. Que nossos dias, que nesses dias você não tenha olhos embaçados, né? Mas focados no Senhor, o único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, que pode de fato abençoar a sua vida. Mostre que seu coração é fixado no valor que Deus é para você, em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Nós estamos na nossa aula de número 35. Glória a Deus que você chegou até aqui. E se você está entrando hoje no canal, você tem todas as aulas anteriores disponíveis para você estudar, né? Para você fazer suas anotações, para você repassar, para você meditar. Não ouça simplesmente, desligue o seu computador, o seu celular, a sua TV e se desfoque. Não, mas medite na palavra. A palavra tem o poder de transformar a nossa vida e eu libero cura para a nossa visão hoje, no poder do nome de Jesus. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela tua bendita palavra, porque ela tem o poder de nos dar olhos, de nos dar uma visão focada, de colocar desejos santos no nosso coração e de nos dar atitudes que vão abençoar, oh Deus, ao contrário daqueles que têm os seus olhos nas coisas e riquezas deste mundo. Eu coloco o teu sangue agora, o sangue que verteu do suor de Jesus no Getsemane quando orava, o sangue que verteu quando a coroa de espinhos feriu, penetrou a sua cabeça, na fronte. Que esse teu sangue corrija o nosso foco, nos dê desejos corretos e atitudes santas, Senhor. Nós ativamos este sangue e lhe agradecemos no poder que é no nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Até já.